Nossa aula 2 de transporte através da membrana, a gente tinha parado no item 2.1, que é o transporte passivo, né? Então a gente, revisando aqui, chegamos à conclusão, não chegamos a conclusão nenhuma, na verdade, né? Nós mostramos o potencial eletroquímico, que é igual ao potencial eletroquímico padrão, mais 2,3 RT, para adequar o logaritmo neperiano ao logaritmo da base 10, que multiplica a concentração do soluto ou do íon, parte química, termodinâmica, mais Z, que é a carga do íon do soluto, a constante de Faraday, vezes o DDP, né? Ou ADDP, a diferença de potencial. Bem, nesse caso, ocorre dentro da célula um equilíbrio especial chamado de equilíbrio de Donan, nome do indivíduo que trabalhou com esse tipo de equilíbrio. Que o que o Donan percebeu é que dentro de um compartimento, não é que ele percebeu, né? A gente sabe isso na célula, mas assim, ele buscou um trabalho de análise desse equilíbrio de íons dentro da célula, que é compartimentada, é o conceito principal associado à célula eucariótica, que ela é compartimentada. Então, o equilíbrio de Donan, ele ocorre quando ocorre. Ele ocorre quando há um compartimento duplo vamos colocar assim, um compartimento em que existem cargas fixas, né? Por exemplo, as proteínas de dentro da célula não vão sair de lá. E isso faz com que as proteínas carregadas de dentro da célula não se movimentando, o equilíbrio não gerará movimento dessas proteínas, mas de outros íons associados à carga dela. Então, um determinado compartimento possui cargas fixas. Na célula, as proteínas, né, possuem cargas fixas. A carga celular fixa é negativa por causa do fosfato. O fosfato, vamos pegar aqui o lado externo, interno de uma membrana, uma proteína, as proteínas da membrana que tem fosfato tem uma carga negativa -3. E essa é a principal causa da carga interna da membrana ser negativa. É claro que os íons podem se movimentar de tal maneira que eles anulariam essa carga, né? Geraria. Mas se isso acontecer, a gente perde a capacidade de pilha da membrana, né? Então, por exemplo, representando aqui do lado uma membrana dupla, né? Vamos dizer assim, ó. O que nós costumamos ter nessa membrana plasmática da célula aqui? Vamos considerar aqui o lado esquerdo interno, o lado direito externo. Nós costumamos ter então proteínas, vou chamar de A, negativas desse lado. E elas não podem se movimentar para o outro lado. Mas, por exemplo, o sódio, que tem de um lado e tem do outro, ele pode se movimentar. E evidentemente que ele vai ser atraído pela carga negativa do lado interno. Mas não é bem assim que a coisa funciona. Mas sódio pode entrar uma quantidade X, aqui no caso eu coloquei a saída, né? E entrar a quantidade X, sair uma quantidade X, por exemplo.
Já observa que o Cl-, se nós o considerarmos, se ele entrar uma quantidade X, por exemplo, de Cl-, vai ser contra um gradiente elétrico, a não ser que o sódio esteja em maior quantidade dentro da célula. Então, essa carga, as cargas móveis, né, eu vou envolvê-las aqui por uma cor diferente, amarela. O sódio é uma carga móvel e o Cl- uma carga móvel. Então eles passam através da membrana. Mas o caso da proteína não é assim. Ela é fixa. Então esse A aqui, ó, é uma proteína, né? Ela é fixa, ela não passa para o outro lado da membrana. Então ela mantém uma carga negativa aqui. Isso, assim que isso é observado, nós então temos o chamado equilíbrio de Donan para ser analisado. O que o equilíbrio de Donan nos mostra? Que a partir da base de que a quantidade de elétrons deveria ser, a quantidade de íons deveria ser a mesma do lado de dentro e do lado de fora, nós partimos de um equilíbrio dinâmico para começar a análise, o que implica que um ΔMi, né, é igual a zero, ou seja, está em equilíbrio dinâmico. Esse equilíbrio dinâmico é a base para eu começar a pensar em relação a como trabalhar essa análise, né, vamos dizer assim, do equilíbrio de Donan. O que ele quer dizer aqui com esse Mi I é igual a Mi E? Isso significa exatamente que eu tenho, ó, apenas uma questão matemática aqui, e não assusta com isso, ó, mais 2,3, por exemplo, RT, do logaritmo da concentração do sódio. E o sódio faz parte lá, ele se movimenta. Mas Z, não pode esquecer, que esse Z aqui é o Z do sódio, mais o F é do lado interno da membrana, por exemplo, mais a mesma coisa que eu vou fazer aqui, ó, pro Mi padrão, mais 2,3 RT logaritmo da concentração do Cl-. Ficou bonito esse Cl, não, né? Ficou dois L's, né? Cl-. Vou colocar aqui lado interno, aqui também. Mais Z, que é negativo, do Cl, Fe. O que a gente pode colocar aqui também, tudo do lado interno, por exemplo, esse I aqui interno, esse I interno, para mostrar que a diferença de potencial que eu estou pegando aqui é do lado interno. Isso é igual a o Mi padrão mais 2,3 RT log da concentração de Na+ do lado externo, que a gente está fazendo aquela igualdade, não esquece. Na, que é a carga, né, do Na, constante de Faraday vezes diferença de potencial, lado externo, mais a mesma coisa, ó, Mi mais 2,3 RT logaritmo da concentração de Cl- externo mais Z, aqui não é Na, é Cl, mais ZCl Fe externo. Se você for fazer isso,
continuar o raciocínio, então nós vamos pensar assim: eu vou tirar entre parênteses, fazer as contas, colocar as cargas, e não vamos fazer isso não agora, por uma questão didática mesmo. Você pode fazer isso na sua casa, né? Então, nesse caso específico, a gente vai chegar já ao seguinte ponto: Na interno. Esse colchete significa que é concentração molar. Então, eu leio concentração molar do sódio do lado interno vezes concentração molar do cloreto do lado interno é igual vou colocar os 3 pontinhos aqui. Não é a mesma coisa, né? Escrever no quadro e escrever aqui, mas tá bom. Aí nós temos Na+, concentração molar do lado externo, vezes concentração molar, no caso do sódio, do lado externo do cloreto. Então, isso aqui é que determina o equilíbrio de Donan em relação, isso é muito importante, em relação à membrana, considerando a existência da proteína. E considerando isso, nós teremos assim, ó, vamos pegar um exemplo para você compreender bem isso, ok? Então veja bem, esse é o equilíbrio. Então vamos fazer uma análise desse equilíbrio. Essa análise vai nos mostrar o fundamento do equilíbrio de Donan, que é mais ou menos assim. Considerando aquele exemplo lá da membrana, que eu vou repetir aqui, até para a gente fixar, que é a membrana plasmática. Aí nós temos a proteína A negativa, eu tenho sódio. E o que nós estamos falando é que o sódio ele pode entrar e sair da membrana livremente. Então, vamos colocar o sódio aqui. E aqui o Cl, que pode entrar e sair, mas normalmente ele vai só entrar aqui atrás do sódio. Essa aqui é a questão. Aí nós colocamos aqui, ó, se entra X, sai X, mas no Cl- só entra X, ele acompanha o sódio. Aqui do lado de fora ele já está, né? Considerando o balanço líquido disso. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó, que a concentração molar do sódio normal é 100 mol. A gente fala mols, né? Como já dissemos, não precisa escrever moles. Vamos escrever aqui, ó, 100. Não é isso? Molar, do jeito que está aqui. E vamos fazer uma análise na membrana do que está acontecendo em termos de concentração em relação a isso. Vamos fazer um esquema. Como que funciona isso? Ó? Vamos colocar então membrana plasmática lado interno, membrana plasmática lado externo e colocar aquele esquema aqui, né? Então, do lado interno, que é a concentração interna de sódio, né, é 100. Então, se eu considerar que tem 100 aqui, molar de sódio, e que entrou uma quantidade X, inicialmente, de sódio, essa parte aqui nós podemos chamar de inicial, associado a isso. O que vai acontecer nesse próximo momento? Eu vou representar aqui de outra cor para você entender. A quantidade de sódio, então, vai ser no final, você vai concordar, 100 mais X.
do lado interno da membrana, né? Lado interno da membrana, ó. Membrana interna, membrana externa. Mas como é que vai ser o sódio do lado externo? Considerando o equilíbrio, veja que as concentrações, nós partimos de concentrações iguais. Olha, vai ser do lado externo, tinha 100 concentrações iguais, 100 para cada um, menos X que entrou. Então eu estou fazendo um exercício considerando que para o sódio, né, houve uma entrada de X íons, como a gente viu lá. Então fica dessa forma do lado interno e do lado externo. E do Cl, como que fica isso? Quanto que eu tinha de Cl inicial, por exemplo? Teremos aqui, ó, Cl menos, por exemplo. E aí o que aconteceu com o Cl? Entrou X, acompanhou o sódio. Então, quanto que fica depois que entrou X? Olha, depois que entrou X, dentro, a concentração do Cl menos dentro, opa, vamos para o vermelho. A concentração do Cl menos dentro, depois que o X entrou, então ó, vermelho significa depois que entrou. É X, entrou X, não tinha nada, era zero. E depois, quanto que tinha de sódio lá dentro? 100. A concentração era igual, do lado externo tinha 100. 100 que foi dado, ó, aqui em cima, tá? Concentração interna e concentração externa. Eu coloquei só interna aqui, vou colocar assim, ó. Só Na+, como se fosse interno e externo. Vai ser 100 menos X. Ok? Isso aqui é dado, né? Eu tenho que te dar essa informação, tenho que falar para você, ou alguém tem que falar, ou um exercício tem que falar, ou o sistema tem que te dizer, ou você mede isso no laboratório. Considerando concentrações iguais, para o equilíbrio se manter, tem 100 externo de sódio, 100 interno de sódio, tem 100 externo de Cl- e 0 de Cl-. Olha, a partir disso, né, desses dados que a gente viu aqui, ó, vou descer mais um pouco, considerando aquela igualdade que eu vou repetir aqui até para você não se perder em termos de raciocínio, qual que é o equilíbrio que nós achamos? A concentração interna de sódio vezes a concentração interna de cloreto, de acordo com o equilíbrio, é igual à concentração externa de sódio vezes a concentração interna. O cloro menos é chamado cloreto, tá? Concentração externa, né, dele. Essa é a igualdade, tá? Olha, dessa igualdade, para o equilíbrio se manter, eu só coloco os dados. No final, quanto que vai ter da concentração de sódio? 100 mais X. Quanto que tem, então, de Cl no final? X. Entrou o X. Aqui, ó. Isso vai ser igual. Qual que vai ser a concentração interna? Ou melhor, a concentração externa, né? Eu fiz aqui da interna. Do sódio. 100 menos X, porque X entrou. Vezes, qual que é a concentração externa do cloreto? Tinha 100 fora, 100 menos X. Não podia ter zero de cloreto, né? Só tinha zero dentro, certo? Olha, fazendo essa conta aqui, que é uma conta simples de fazer, né? Nós vamos ter aqui, ó, para aplicar distributiva, não é mesmo? Da multiplicação em relação à adição, nós vamos ter 100x mais x ao quadrado é igual. Aqui também, fazendo a distributiva uma a uma, nós vamos ter 100 vezes 100, 100 ao quadrado, menos 100 vezes x menos 100x, menos 100x, menos com menos mais x ao quadrado. Nós já sabemos que mais x ao quadrado com menos x ao quadrado vai dar zero, né? Então, o que que nós teremos nesse caso? Do lado de cá, 100x menos 100x
o correto é dizer, nós somamos mais 100x em ambos os lados, né? Mais 100x, mais 100x, e deixamos apenas os números do outro lado, que é 100 elevado ao quadrado, que basta colocar 2 zeros aí, vai dar 10.000, né? Então nós vamos ter aqui, ó, 300x, 100 mais 100 mais 100, 300, que é igual a 10.000. Vamos simplificar isso aqui por 100, nós tiramos 2 zeros, né? Então eu vou ter x é igual a 100 dividido por 3. Então o x vai ser igual a 33,3, né, que é uma dízima periódica, mol por litro, né? Só que veja bem que eu tenho que tomar um certo cuidado com isso. Pode ser mol por litro? Pode. Mas a gente costuma usar milimol, né? Milimolar. Mas aqui nós vamos colocar apenas o molar mesmo, né? Mol por litro ou molar. O que significa que no equilíbrio de Donan, com 100 ml, 100 milimolar ou 100 molar, 100 molar é muita coisa, mas 100 milimolar de sódio do lado de dentro e do lado de fora, e 100 milimolar de cloro só do lado de fora, né, dentro da estrutura inicial, a quantidade de cloro que entra e a quantidade de sódio que entra e sai é X. E esse X aqui, ó, é igual a 33,3 mol. O que significa? Que no final, dentro da célula, nós teremos, voltando aqui para você entender, ó, considera o X em mente, ó, o que nós teremos no final, dentro da célula? 133, colocar aqui, ó, azul, 133,3 milimolar de sódio lá dentro. Aqui fora vai ter 100 menos 33, que aí vai dar 60, né? Não, 70. 68,68? Não, né? Daria 67, 66,6 milimolar aqui. Quanto que teria de cloreto fora da célula? No caso teria mesmo, porque isso é fictício, né? 66 milimolar e 33,3 milimolar de sódio ao final do processo de equilíbrio aqui, né? Depois do cálculo no equilíbrio de Donan, utilizando esse equilíbrio que nós consideramos aqui o equilíbrio geral, né? De Donan com uma proteína dentro. Ela não se move, mas ela gera movimentação de íons em função da capacidade desses íons de se movimentar, ok? O item 1.2 é o transporte ativo que nós vamos trabalhar aqui. Nesse transporte ativo existe dois tipos, né? O primário e o secundário. Nós vamos trabalhar com o primário, que é o que tem gasto de energia. No transporte ativo primário, o que isso significa? Que um íon, uma partícula, né? Vou colocar aqui. Vamos generalizar, né? E escrever assim, ó, partículas se movem contra um gradiente eletroquímico, né? Partículas se movem contra. Ó, você lembra que gradiente eletroquímico é μ, né? Então, vou colocar aqui, ó, se movem contra μ. Gradiente eletroquímico. Ou vamos colocar aqui, ó, com gasto de ATP.
Então, gasto de ATP. Para uma molécula de ATP, dependendo do caso, ou para um mol de ATP e assim por diante, tá? Muito bem. Existem tipos de transporte ativo. Também você vai encontrar lá no nosso livro a explicação disso. As chamadas classes de bomba, né? São as bombas de transporte com a classe P, que é a mais comum, que é a classe em que o ATP, que é P, né, de fosfato, que usam o fosfato no transporte, coloquei ATP, né, com gasto de ATP, mas é a classe P que usa o fosfato e a transferência de fosfato para poder carregar íons, no caso a bomba de sódio e potássio, bomba de cálcio, sódio e potássio, bomba, cálcio, bomba. Tem a bomba classe F, que é uma das bombas que existem e até hoje, né, foram estudadas dentro da célula. As bombas classe F que transportam H+, está dentro dos, não sei se vocês lembram, dos peroxisomas, dos lisossomas, né? E está na membrana mitocondrial interna também. Esse daqui. Na verdade, eu errei. Essa aqui é da membrana mitocondrial interna. É a bomba classe V que transporta para os lisossomas, tá? E peroxisomas. Classe V. Transporta H+ também. E aí, no caso, para gerar um ambiente ácido, tá? Então, aqui, ó, lisossomas. Você anota aí num coube aqui do lado. E tem as bombas que são mais complexas e até hoje raramente aparecem nos livros, mas é a bomba classe ABC. Essa classe ABC transporta aminoácidos pequenos. Então, a A é aminoácido, por isso, aminoácido. E pequenos lipídios também, além dos aminoácidos. Eu falei pequenos aminoácidos, mas é tudo quanto é tipo de aminoácido, tá? E pequenos lipídios, por exemplo, pequenas moléculas, e gasta 2 ATP nesse transporte, não é apenas um. Então essas são as classes, você vai encontrar lá no nosso livro, explicando essas classes, como que elas funcionam. Então, você deve estar lembrado que nós vimos lá, ó, que o Mi, ou seja, o potencial eletroquímico, a variação dele, né, no caso, considerando o interno menos o externo, a concentração interna menos a externa, a gente faz a análise para 1 mol de qualquer substância, vamos colocar aqui aquela que a gente usou na fórmula, para 1 mol de C. Ora, como que a gente trabalha isso? Considerando, eu poderia considerar diferente, mas a maioria dos livros considera assim, ó, a interna menos a externa, ou seja, o potencial eletroquímico interno menos o potencial eletroquímico externo. Nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos antes, ó. Pegar, ó, o potencial padrão interno, aqui, nesse caso, mais 2RT, ou seja, aplicando lá a entropia, né, 2.3 RT, né? 2.3 RT, vezes o logaritmo, vamos considerar só o C, poderia considerar só o sódio, vamos considerar C, então, concentração do íon C, por exemplo, mais ZFE, aqui no caso o interno primeiro, né? E aqui também concentração interna, menos, vou colocar aqui do outro lado, menos, não pode esquecer desse menos, mais, vou colocar um parênteses, né? Senão ele não pega todo mundo que está aqui dentro, RT log da concentração externa do C,
Lembrando, vale para qualquer íon, né? Que nós vamos fazer isso aqui. Mais ZF externo. Veja que essa é fácil de desenvolver. Ó. Se você olhar bem, como está negativo de um lado, ó, o Mi já vai ser cortado, né? Nós já tiramos o Mi dessa relação e colocamos os outros termos em evidência. Então vamos fazer isso. Ó. Vamos colocar aqui ó, esse ΔM, que é essa variação do potencial eletroquímico, vai ser igual aqui, ó, 2,3 fazendo aos poucos RT logaritmo da concentração de C interno. Olha só, para colocar em evidência, o outro é menos, vamos colocar um parênteses aqui, ó, a gente ia colocar menos o log de C externo. Então, vou colocar o log aqui ó, de C externo, né? Que sobrou aqui, mais, vou colocar embaixo, ZF é igual para todos. Então, nós vamos colocar ZF, que multiplica a DDP interna menos a DDP externa. Então, nesse caso, né, aqui eu estou fazendo a conta inteira, independente mesmo não tendo feito antes. Essa aqui é mais simples, nós gastamos menos tempo com ela, né? Então nós vamos ter aqui, ó, 2,3 RT, fazendo aqui aos poucos. O que é logaritmo de C interno menos logaritmo de C externo? É logaritmo de C interno dividido por concentração de C externo. Você vai encontrar isso nas propriedades dos logaritmos. Quando a gente diminui os logaritmandos, na verdade, quando nós diminuímos dois logaritmos, nós fazemos no logaritmando a divisão deles, né? Mas, vamos pegar aqui ZF. O que é EI menos EF? É um ΔE. Né? Ou seja, uma variação, que é uma força, vamos chamar aqui de EM. O que é esse EM? É DDP da membrana. Tá? Deixamos aqui a DDP da membrana. Isso que a gente acabou de fazer aqui, essa equação que nós acabamos de fazer aqui, ó, derivar, é chamada nos livros e foi desenvolvida por um cara chamado Nernst. Então, essa é a equação de Nernst que nós fizemos aqui. O que a equação de Nernst fala? Sobre a diferença de potenciais iônicos através da membrana. Alguns vão chamar de Nernst-Planck, porque Planck ajudou nisso aqui, mas não de uma maneira direta que a gente possa demonstrar aqui, tá? Vamos fazer aqui uma análise para quem lembra das aulas de termodinâmica. Se você prestar bem atenção, ó, esse ΔG aqui, opa, eu errei aqui, eu coloquei um pincel, não era para ser o pincel. Vamos voltar para cá. Isso, tá bom. Vamos pegar aqui, ó. Olha o que nós temos aqui. Vê se faz sentido. Se isso aqui for ΔG, ótimo. Nós cortamos o ΔO lá, né? O potencial eletroquímico lá, né? Então, o que é essa outra parte aqui, ó? ΔG0 da equação eletroquímica. E mais, então quem é essa parte que sobrou aqui? Chamado ΔG, que é ΔG, ou seja, é energia livre elétrica. Então observa que esse potencial de Nernst, ele representa a variação da energia livre em termos dos íons.
que basicamente é o potencial associado à entropia aos sistemas termodinâmicos. Tudo bem. Se a partícula é neutra, a parte elétrica é zero. Por isso que nas aulas de termodinâmica nós consideramos partículas neutras e não partículas carregadas. Vamos fazer um exemplo para a gente aplicar essa fórmula, né, de Nernst aqui, ok? Como é que vai ser essa fórmula aqui, ó? Essa fórmula, aplicando, nós vamos colocar um problema comum que é real na célula, dados da célula mesmo, né? Então aqui, ó, vamos calcular o potencial eletroquímico para transportar 15 milimol, lembra que a gente trabalha lá com milimol, né, de KCl, cloreto de potássio, de uma solução de KCl, óbvio, né, que a solução tem de KCl, só que eu vou colocar aqui, ó, esse colchete, que é concentração molar de KCl dessa solução, 0,005 molar, que está aqui. Nem precisava colocar, né? Tá ok. Tá ok. No interior da célula, a concentração de K+, ou seja, concentração de potássio, ela é aproximadamente, varia de célula para célula, mas é aproximadamente 150 milimolar, né? E de Cl-, concentração de Cl- é de aproximadamente 30 milimolar. Aqui. Dado, vamos colocar o dado, que o potencial de membrana, né, o potencial da membrana, o EM dele, aí é menos 70 milivolts. Por isso que a gente trabalha com milivolts, né? A 37 graus Celsius. Então foram dados aí todas as informações para colocar dentro das células, né, uma quantidade de cloreto e uma quantidade de potássio. Então vamos inicialmente, ó, resolver esse problema calculando o chamado equilíbrio do KCl. O KCl está na forma de K+, mais Cl-. E aqui nós vamos trabalhar assim, ó. Eu tenho, qual é a quantidade de KCl? 0, 0, copiando lá de cima, mais um 0, 5 molar. Então, cada KCl forma 0,005 molar de K+, mais 0,005 molar de Cl-, tá? Molar. Então, de acordo com isso, para a gente fazer o cálculo inicial, né, do potencial eletroquímico, o ΔMi vai ser igual a 2,3 RT, que está aqui, vezes o logaritmo, como nós estamos pegando a fórmula lá da quantidade de K+, K+ interno, sobre
a quantidade ou a concentração molar de K+ externo, mais Z, e esse Z, só lembrar que é 1, né? Vezes a constante de Faraday, vezes o EM, que é o potencial da membrana. Vamos continuar aqui. Então, colocando os dados todos aqui, ó, nós vamos ter que o Δμ vai ser igual a 2,3 vezes 8,314 vezes 37 mais, vou pegar aqui 273, né? Que 37 é a temperatura da célula no ser humano, por exemplo, que é um animal endotérmico, ok? Vai dar 310. Eu vou colocar aqui, ó, 273 mais 37, que é a temperatura em Kelvin do corpo humano, que é 310, vezes... Qual é a concentração interna? É 150 milimolar. Então aqui eu tenho 150 milimolar dividido pela concentração externa, que é 0,005 molar. O que você faz se você tiver dúvida? Você pega uma calculadora, trabalha com a calculadora. Você fala assim, mas quanto que é 0,05 dividido por 1000, né? Eu faço aqui, ó, para não ter problema de errar, porque a gente erra muito fora de atenção, né? Na verdade não é dividido por 1000, né? É vezes 1000, porque é milimolar. Para transformar isso em milimolar vai dar 5. Então nós vamos ter aqui, ó, 150 dividido por 5 mais Z. Qual que é a carga do Cl? Mais 1, então fica mais ali. Qual que é o valor da constante de Faraday que a gente usou para milimolar? 96,49. Vezes o potencial da membrana, que é menos 70. Então, se você coloca esses dados certinho, faz a análise certinho, vamos fazer a conta aqui, quanto que vai dar isso? 2,3 vezes 8,314 vezes 310. Isso dá, do lado esquerdo, eu esqueci o log aqui, ó. Tá? Então esqueci o log. Vamos colocar então aqui 5.927,88 vezes log de 30, que é o log de 150 dividido por 5, né? Que é o logaritmo neperiano de 30. Neperiano não, né? Se eu multipliquei por 2,3, eu não posso agora usar o logaritmo neperiano. Eu vou usar o log na base 10. Se eu tirar o 2,3, eu posso já usar o logaritmo neperiano. Log de 30 é 1,477. Então vou colocar 1,48 menos 96,49 vezes 70, porque o menos do 70 passou para lá. Então eu vou ter menos 6.754,3, tá? Fazendo a conta para você, não tem problema, a gente tem que ter paciência para fazer conta, a gente erra muito por falta de atenção. Eu não conheço nenhuma pessoa que não erra por falta de atenção. Eu tenho então 5.927,88 vezes 1,48, vai dar 8.773,26 menos 6.754,3. Essa conta que dá para fazer à mão, né? Então essa variação do potencial eletroquímico aqui vai dar 6.754,3, repetindo, 2018
Vamos colocar 2019, porque deu 2018,96. Mas 2019, o quê? O que tem aqui? Né? O que nós temos aqui? Milijoule por mol? Aí você pode... Não, é joule mesmo. Por quê? Porque os mili já foram cortados quando eu usei a constante de Faraday. Então a minha resposta vai ser 2.000 joules, que não é grande coisa, né? Se você transformar em caloria, dividir por 4,18, por exemplo, para fazer esse transporte, vão ser gastas 483 calorias nesse processo, tá? Que não é muita coisa mesmo, ok? Mas tudo bem. Feito esse trabalho, aqui a gente está falando em termos de... Na verdade, eu devia ter chamado a atenção para isso aqui, ó. Não é por mol não, foi joule mesmo. Só que a quantidade transportada foi 0,015. Então 0,0015 mol vai dar quantos joules, vamos dizer assim, porque um mol vamos dizer assim, de qualquer coisa em relação ao transporte equivale aí ao valor que nós achamos, que foi 2019 joules. Então a quantidade transportada, ou melhor, a energia para 0,15 mols, né, que a gente calculou essa energia aqui considerando um mol lá em cima, né, da substância C. Não sei se você lembra, nós colocamos lá para um mol da substância C, né? Então nós vamos ter os 2019 vezes 0,0015, que vai dar 3,02. Vamos colocar então só 3,0 nesse caso, joule. Só que agora já faz sentido, porque não é mais para um mol, é uma quantidade muito pequena. Não que antes não fizesse. Ou seja, menos de uma caloria, né? Vamos colocar aqui dividido por 4,18. O joule em relação a isso, isso aqui equivale a mais ou menos 0,7 calorias para transportar 0,05 mol de potássio para a célula dentro do transporte ativo. É claro que é pouco, mas imagina se a gente gastasse toda a nossa energia para fazer isso, né? Então, e aonde nós estamos, nós vamos voltar lá para o problema para chamar a atenção. Calcular o Mi, aqui ó, potencial eletroquímico para transportar 15 milimol de KCl, não foi só de K. O que significa? Que agora eu tenho que calcular para o Cl, né? Então agora eu vou fazer a mesma coisa, só que para o Cl-. Então o ΔM para o Cl-, o ΔMi na verdade, né, não ΔM, já vou passar direto aqui, ó, 2,3, né, já vamos fazer isso aqui, RT vezes 8,314, né, vezes 310, vezes a concentração interna lá variou. Então eu vou ter log de 30. Por que a concentração variou interna sobre externa, né? É dividido por 5. Mais, que na verdade é menos 1, observa, não é mais, é menos 1, né? Vezes 96,49 vezes menos 70. Então, no final vai virar mais. O que eu estava falando lá, olha aqui, ó, em relação às concentrações. Observe, da célula. 150, vou colocar de cor diferente para você ser chamado a atenção. A 150 de K e 30 de Cl. Então nós estamos colocando 30 lá embaixo, não 150 dividido por 5, que foi aquela concentração do equilíbrio, né, da quantidade de 0,05 molar, ok? Então observa essa situação.
nós temos aqui. Fazendo a conta já sem entrar... na verdade, eu vou botar a conta direto aqui, ó, que vai ser a seguinte, ó. 2,3 vezes 8,314 vezes 310 vezes, abre o parênteses, logaritmo de 6, logaritmo na base 10 de 6. Isso vai dar 4.612,79,8. Menos com menos dá mais. Aí nós vamos ter 96,49 vezes 70, que é um valor que já estava lá em cima, né? Que é 6.754,3. Só que está somando, não vai ser negativo. Então, essa variação vai dar um total de 4.612,8 mais 6.754,3, que dá um total de 11.367,1 joule, que a gente está vendo aqui. Eu não tinha colocado lá por mol, mas esse aqui realmente é por mol. Eu coloquei lá, depois tirei, né? Que depois que a gente fez para outro valor diferente do mol. Então calculou aqui por mol. E agora a gente faz aqui esse cálculo, né? Nós vamos ter 11.367,1 joule para 1 mol. Lá embaixo está respondendo isso. Uma quantidade y, porque a quantidade x já existe no problema, para 0,015 mol. Então essa quantidade y, para transportar o Cl- vai ser 11.367,1 vezes 0,015, que vai dar 170,5 joules aqui nessa história. Eu vou fazer veja bem como a gente fala que é por falta de atenção, ó. Olha o que eu fiz de errado aqui em cima. Eu coloquei um zero a mais agora que eu percebi. Então eu volto e corrijo. 0,15. Então esse valor aqui, ó, de caloria, ficou errado, ele é 10 vezes maior. Então nós vamos já colocar aqui para consertar, ainda bem que foi visto, 0,15, que a gente fez aqui, né, vezes 2019, 2019, né, que nós arredondamos. Então isso vai dar 30,3 joules. Corrigido isso, ainda bem, né, que ainda é tempo. Então, qual que vai ser a energia total? Ou seja, o gasto total de energia para fazer aquele transporte. O gasto total é a soma de 30,3 mais 170,5. E aí nós não precisamos nem de calculadora, né? 3 mais 5, 8, 0 mais 0, 0, 10 vai 1, 200. Então, 200 joules. Dividido esses 200 joules aproximadamente, né? 200,8 por 4,18, que é o valor de caloria, nós gastaríamos aí 48 calorias para fazer esse transporte, né? Basta você rever o exercício, presta bem atenção nisso, e aí a gente vai conseguir trabalhar bem em função dessa análise que a gente está vendo aqui, né? Veja bem, uma das coisas que a gente precisa agora analisar, que a gente já viu, é a questão do chamado transporte ativo secundário, que nós vamos chamar de B aqui. Estou com a calculadora na mão até agora, né? Mas vamos colocar aqui o B. Essa parte é bem interessante, porque o transporte ativo secundário é fundamental para a sobrevivência nossa, né? Aliás, tudo aqui é fundamental, mas, por exemplo, se acabar a energia, acaba ATP, acaba transporte ativo, acaba a diferença de potencial, acaba a transmissão
de informações no cérebro, né? Então veja bem, o que é esse transporte ativo secundário que a gente está trabalhando aqui, ó? Usa carreadores. O que são carreadores? Proteínas que carregam substâncias. Novamente eu chamo a atenção que aqui é a parte biofísica que a gente está trabalhando, né? E o gradiente eletroquímico, vamos chamar de Mi, criado pelo transporte ativo primário. Nós vamos mostrar como que é aqui pelo esquema e fica fácil de entender como que isso funciona. A gente manda uma coisa, por exemplo, positiva para dentro da célula, o negativo vai atrás, né? É assim que é a base desse transporte ativo secundário. Então, como que ele funciona? Ele também é chamado de transporte acoplado. E um dos mais importantes desse transporte acoplado é o transporte de glicose. Chamo novamente a atenção porque o nosso livro de biologia celular, ele traz isso de uma maneira que explica, por exemplo, o processo de diabetes. Mas vamos mostrar aqui de forma simples, né? E aqui nós temos a representação, ó, de uma bomba, né, de classe P. Essa bomba é a bomba de sódio e potássio. No nosso livro, estou repetindo porque está bem explicadinho, mostra como que essa bomba funciona, como que essa bomba está organizada na membrana. Então acaba sendo, em alguns momentos, quando você quer aprender mais, algo mais didático. E ao mesmo tempo, ele mostra como que ocorre o processo de transferência, porque ele é tempo dependente, não é assim, igual a gente está representando aqui, em que o tempo é desconsiderado. Então aqui o ATP é quebrado em ADP mais PI. O que significa isso? Significa que houve uma mudança conformacional da estrutura da proteína para que ela pudesse trabalhar. O momento que isso acontece, imediatamente existe aqui um outro carreador, um outro transportador. Olha que interessante. Ele pega esse sódio aqui, ó, vou representar até de outra cor para ficar bem didático, tá? Ele pega esse sódio que saiu e joga para dentro. Olha que interessante. Faz sentido, porque é a partir de um gradiente. Como a bomba de sódio e potássio, essa aqui, ó, essa bomba de sódio e potássio, está trabalhando contra um gradiente de concentração, eu coloquei potássio sódio, quando ela tira o sódio, é contra o gradiente de concentração. Quando o sódio entra, é a favor. Então o sódio tende a entrar. Só que ele tende a entrar pela energia gasta do ATP lá, né? Interessantemente, que entra junto com ele nesse processo a glicose, no que nós chamamos de cotransporte. Então a glicose passa aqui para dentro. Esse processo aqui, os dois, né, são chamados de cotransporte. Vou aproveitar isso aqui, aproveitar essa estrutura para explicar isso, fica bem claro. Então os dois juntos, ó, isso é um cotransporte. O que é um cotransporte? Duas substâncias transportadas juntas. Ok? De um lado o sódio e o potássio, de outro lado a glicose e o sódio. Agora vamos trabalhar aqui um pouco mais abaixo e vamos ver aqui uma cor chamativa. Essa parte aqui, ó, enquanto entra uma substância e sai outra, é chamado de antiporte. Ou seja, o que é o antiporte? Enquanto uma entra, a outra sai. E essa outra aqui, ó, é chamado de simporte, ou seja, ambas entram. Então veja só como a glicose é fundamental para a sobrevivência,
Ou duas entram ou duas saem. E o contrário, né? Como a glicose ela é fundamental para a sobrevivência e ela mesmo é a principal responsável pela produção do ATP, aqui, olha que o transporte ativo de sódio e potássio facilita o transporte da glicose, que por sua vez vai dar ATP. Veja que o ganho é muito grande no seguinte sentido: eu gasto um ATP para jogar uma glicose que pode fornecer 36 ATPs para a célula, né? Então, quando a gente faz aquele saldo de ATP, a coisa não é bem daquele jeito, né? Porque para a glicose entrar, existe também um gasto de ATP no processo. Nós ficamos aqui com a aula 2 de transporte através da membrana, em que nós vimos o equilíbrio de Donan e o potencial de Nernst. Até a próxima aula.